Fala Fogão, fim da 10ª rodada da Série B para o Botafogo, derrota de virada por 2-1 para a equipe do CRB e novamente o Glorioso vai voltar para o Rio de Janeiro sem os 3 pontos na bagagem. São 3 empates e 3 derrotas até aqui, com 11 gols sofridos fora de casa. Todos os gols que o Botafogo sofreu nessa Série B foi jogando longe do Rio de Janeiro. Se dentro de casa a gente consegue apresentar uma consistência defensiva que nos garante os resultados, fora de casa tá bem complicado a gente perceber isso. 11 gols sofridos em 6 partidas dá uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, o que obviamente dificulta você sair vitorioso desses jogos. Não tem como. Se você sofre muitos gols, você tem que fazer muitos gols também. Só que o time do Botafogo fora de casa não é nada eficiente. Mais uma vez a gente tem que ficar lamentando aqui o fato do Botafogo não aproveitar as oportunidades. Se tivesse feito 2-0 na primeira etapa, aquele gol no início do segundo tempo não teria feito tanto estrago. Mas o empate veio e a gente não conseguiu durante todo o segundo tempo ameaçar a defesa do adversário. Verdade seja dita, diferente do primeiro tempo, que foi digno de elogios, onde o CRB só chegou numa falha do Douglas Borges, falha muito gritante e bizarra, diga-se de passagem, porque ele não pode sair no escanteio daquela maneira. O Gum quase conseguiu fazer aquele gol. Não fosse o Canu para chegar e afastar aquela bola, a gente teria sofrido aquele gol, numa falha muito tosca do Douglas Borges. Inclusive, no lance de empate do CRB, o Douglas Borges mais uma vez ficou preso embaixo da trave. Isso já tinha acontecido naquele chutão do goleiro do Náutico, quando a gente tomou aquele terceiro gol, e voltou a acontecer na partida de hoje. Em outros momentos, em outras partidas, também já tinha acontecido. O Douglas Borges parece que tem medo de sair da pequena área. Aquela bola enfiada pelo Yuri com 1 minuto do segundo tempo, realmente foi uma ótima enfiada de bola. O cara entrou nas costas do Gilvan, que estava mal posicionado, não percebeu ali a entrada do adversário. Mas ainda assim, se o goleiro faz uma boa leitura da jogada, ele chega pelo menos abafando. Mas fica difícil quando você tem medo de sair da pequena área, Fica fixo, preso ali dentro, e quando decide sair para tentar abafar já é tarde e a gente sofreu aquele gol do empate. O gol sofrido com 1 minuto da segunda etapa dificulta qualquer instrução que você tenha passado no intervalo. Então se a gente fez um bom primeiro tempo, começamos muito mal o segundo. Um mole que a gente não pode deixar acontecer, mas que infelizmente, novamente, aconteceu. 1-1 no placar, e aí vem todo um segundo tempo pela frente. Diferente do que a gente viu na primeira etapa, um Botafogo que assumiu o controle da partida e que conseguia ameaçar o gol do Diogo Silva, no segundo tempo foi muito diferente. O Botafogo ficava com a bola, tentava daqui, tentava dali, mas verdade seja dita, a primeira grande oportunidade do Botafogo só foi acontecer aos 40 do segundo tempo, numa jogada individual do Diego Gonçalves. Depois aos 42 com o Rafael Carioca, em boa jogada individual também aqui pela esquerda, e depois aos 47, num lance que a gente desperdiçou um contra-ataque, onde o Marcinho recebeu uma bola muito boa, na hora de cruzar deu praticamente um chute ali pro meio da área, com 3 jogadores do Botafogo chegando. Faltou tranquilidade e qualidade para poder acertar esse passe e pelo menos sair com empate. Vale lembrar ainda que a gente sofreu o gol da virada aos 31 do segundo tempo, no outro lance isolado que o CRB teve nessa partida. O jogador dentro da grande área no escanteio, totalmente sozinho. Antes da cobrança do escanteio, ele já estava sozinho e assim permaneceu. Subiu soberano, sem ser incomodado e colocou a bola lá dentro. Foram 3 lances isolados do CRB nessa partida. No primeiro, falha do Douglas Borges, Canu conseguiu afastar. No segundo, logo com 1 minuto, gol de empate. No terceiro, escanteio totalmente sozinho, 2-1 CRB. E o Botafogo no segundo tempo, que não conseguiu ameaçar o adversário, não teve forças para buscar pelo menos o empate. Poderíamos ter conseguido, mas mais uma vez não fomos eficientes para poder converter uma boa chance criada em bola na rede do adversário. Em relação ao desempenho individual, vale destacar que no primeiro tempo, o jogador que mais destoou da equipe foi o Daniel Borges. É a 3ª partida seguida como titular e, sinceramente, nada justifica a permanência já no próximo jogo. O Varley vinha sendo regular, sei que tem muito torcedor que não gosta do Varley, mas a gente tem que elogiar e tem que reconhecer. Como lateral direito, o Varley estava entregando melhores resultados do que o Daniel Borges até aqui. A gente tem que reconhecer isso. Então o Varley, na minha opinião, deveria retornar à lateral direita do Botafogo. O jogador que fez um ótimo Campeonato Paulista pelo Mirassol, por enquanto esqueceu o futebol dele por lá. São 3 partidas onde nada apresentou, verdade seja dita. Um outro atleta que ficou oscilando ao longo do jogo foi o Diego Gonçalves. Fez ótima jogada aos 40 minutos da segunda etapa e deu ótima enfiada de bola para o Marcinho já aos 47. Mas é muito pouco se a gente pensar em 90 minutos de futebol. Tem que apresentar mais para poder justificar sua titularidade.
Um outro atleta aqui que vale comentar é o Felipe Ferreira, que vinha fazendo um papel tático no primeiro tempo bem interessante, fazendo uma aproximação ali com o Chay, mas defensivamente, eu já pude observar isso, defensivamente o Felipe Ferreira não impõe toda aquela vontade para marcar. Gosta de participar do jogo quando o time tem a bola, se movimenta, dá opção, mas sinceramente quando o time está sem a bola, não tem aquela vontade para poder participar e ajudar a equipe. Vale ainda destacar em relação ao Felipe Ferreira as duas cobranças de escanteio totalmente equivocadas que ele bateu no primeiro tempo. Foi ele bater na bola e na curva já sair pela linha de fundo. Então realmente fica esse destaque negativo, mas teve uma participação tática nesse jogo que foi interessante. Na primeira etapa principalmente, tá? No segundo tempo, sinceramente, ninguém do time do Botafogo aqui merece um grande destaque. A gente tem que falar a realidade. O segundo tempo foi modorrento, horroroso o segundo tempo. O Botafogo não conseguia ameaçar em momento algum e justamente por isso não conseguiu chegar à vitória, né? Se tivesse ameaçado, se tivesse conseguido construir boas oportunidades como fez no primeiro tempo, poderia ter pelo menos saído com 2-2. Mas isso não aconteceu e a gente tem que ficar aqui lamentando mais uma vez uma partida em que a gente não consegue alcançar a vitória. A atuação do Marcelo Chamusca nesse jogo, Fogão, sinceramente, ela tem que ser dividida do primeiro tempo e do segundo tempo. No primeiro tempo, a estratégia adotada foi muito acertada. Essa questão de subir as linhas, pressionar a saída de bola do adversário, isso foi realizado porque o CRB tem uma fragilidade defensiva, então foi uma estratégia muito positiva. Qualquer coisa que tenha sido combinada no intervalo foi prejudicada pelo gol a 1 minuto, mas a gente ainda tem que comentar que tinha todo um segundo tempo pela frente. E a falta de capacidade do Botafogo de conseguir furar a defesa do adversário, obviamente, tem um reflexo no trabalho que vem sendo desenvolvido. Verdade seja dito, o Chamusca normalmente faz escolhas equivocadas na hora das substituições, como por exemplo, a gente precisando alcançar um resultado e novamente ele saca o Rafael Navarro e coloca o He-Man. Por que não colocar os dois jogadores juntos? É a segunda partida seguida que o He-Man entra e o Navarro sai. Só que o He-Man tá pesadão ainda, ele não tem capacidade de jogar sozinho no comando de ataque. E o Rafael Navarro, que já tinha feito um gol, poderia ajudar o jogador. E a gente teria inclusive duas referências para o final da partida. Mas infelizmente, novamente, o He-Man entra e o Navarro sai. Outras alterações que o Chamusca vai fazendo ali na equipe acabam desmantelando o time. Ele faz muitas mexidas e isso naturalmente prejudica. É um aspecto que tem que ser revisto porque a gente não precisa ficar fazendo uma série de alterações simultâneas. Não há necessidade disso. Faz uma troca pontual, faz aquele cara orientar os outros jogadores, né, quando ele entrar em campo. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vamos jogar dessa maneira. E você vai mexendo aos poucos na equipe. É muito mais provável você desestruturar a equipe à medida que você vai fazendo várias alterações do que você conseguir uma melhora do jogo que está sendo apresentado. Então isso tem que ser revisto. Os jogadores naturalmente dentro de campo têm que ter muito mais atenção, porque a gente não pode tomar um gol com 1 minuto do segundo tempo, nem deixar um cara sozinho ali dentro da grande área no escanteio, mas naturalmente o treinador, na hora de fazer essa leitura, né, do que está acontecendo na partida, tem que definir melhor quais alterações ele vai fazer. Além, é claro, de desenvolver esse jogo da equipe para que a gente possa manter um nível de atuação durante os 90 minutos. O Botafogo fez um ótimo primeiro tempo, controlou as ações no segundo, mas diferente do que fez na primeira etapa, no segundo tempo a gente voltou a ver aquele Botafogo que tem a posse da bola, mas não sabe o que fazer com ela. E quando o time não sabe o que fazer com a bola, obviamente é uma questão do trabalho global que está sendo realizado. Precisamos evoluir mais uma vez, tem que falar sobre isso. Se a gente não evoluir e não vencer fora de casa, não vai subir para a Série A. O Botafogo está se enrolando, o G4 vai se afastando e daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma campanha de recuperação. E quando a gente fala em campanha de recuperação com um treinador que não sabe fazer sua equipe propor o jogo, fica realmente difícil a gente imaginar que o cenário vai melhorar. Mas e você, Fogão? O que você pensou a respeito dessa partida, da exibição dos jogadores? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.